A paz do Senhor, meus irmãos, você que está me assistindo aí, na sua casa, no conforto com a tua família. Eu quero, nesse momento, te convidar a louvarmos ao Senhor, a cantarmos ao Senhor juntos. E nesse momento eu quero estar saudando você, a tua família, que a paz e a bênção do Senhor seja sobre sua casa, sobre você e sobre os seus familiares. Eu quero te convidar nesse momento a gente fazer uma oração. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, meus irmãos na casa deles, Senhor, louvando, engrandecendo, Senhor, o teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, por essa dádiva, Senhor, pelo teu amor que anda, Senhor, nos cercando, cuidando de nós em todo segundo, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso, Jesus. E eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está assistindo, Senhor, que ainda há de assistir, Senhor, por cada pessoa, Senhor, pela minha vida, pela vida do pastor Caleb, Senhor. Obrigada, Senhor, que nós possamos ser abençoados, Pai, com a Tua rica palavra falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, nesse momento, a juntos cantarmos os atos incríveis do Senhor nas nossas vidas. O amor do Senhor em nossas vidas. Quem vence em nós todo o pecado, que amor transforma, dá nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus, só Ele. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo Tu és pra mim. Quem do caos traz vida e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Isso é a graça do Senhor. Incrível graça é, o amor dele não tem fim. Amor que não tem fim. O nosso lugar, o meu lugar tomou e levou a minha a sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo Tu és pra mim. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou.
digno é o Senhor Jesus, digno, 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 incrível graça é, amor que não tem fim. O meu lugar tomou, Ele levou a minha cruz, a sua vida entregou e liberdade deu. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Glória a Deus por esses feitos do Senhor. Nessa noite eu te digo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, do que ser conhecido como filho, como servo do Senhor. E graças a Ele, nós temos esse privilégio. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Senhor, obrigada por este momento, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, por nos chamar de filhos, amigos, servos, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, por podermos contar contigo, Senhor. Nós somos gratos pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Pai. A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Caleb. Nós vamos começar então a meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão comigo sobre um tema que você já deve ter visto aí nesse vídeo, que é o tema Uma História Dramática de Amor.
Eu quero conferir juntamente com você. Você já ouviu alguma história dramática? Uma história aquelas de filme, Hollywood e tal, que mostra uma mocinha que talvez estivesse passando por um momento difícil, de repente ela encontra um príncipe encantado e tudo mais, e ela começa a ver os sonhos ali da sua vida amorosa. Eu quero trazer algo muito mais interessante. E eu quero dizer uma coisa, pode ser que seja a história da sua vida. A minha história, a história da igreja vai ser contada hoje. Eu quero convidar você a ouvir um pouco sobre essa história, a história de como Deus nos resgatou. Isso nós vamos meditar lá em Ezequiel, capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 14. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, olhar esses versos e aprender uma história desafiante de amor. Diz assim o texto: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolto em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, num dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram-se os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em cortejo contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino, e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa, extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Olha que história. Uma história belíssima. Na verdade, dramática, como nós dizemos. Dramática porque o conto aqui, relatando sobre como Deus chamou Ezequiel para profetizar sobre Judá, sobre uma questão muito dramática. A dramática aqui são, no versículo 1, as abominações que Jerusalém estava fazendo com Deus. A perspectiva do conto dessa história não é dos olhos humanos, mas é dos olhos de Deus. É Deus quem vai contar a história da redenção de Israel. A história da redenção aqui para os nossos dias da Igreja do Senhor. E essa perspectiva que é trazida esse conto, essa alegoria, para trazer uma mensagem para Israel, para Jerusalém e para a Igreja nos dias de hoje, é Deus contando para trazer a memória de Israel da onde ele caiu, da onde ele veio, da onde Deus o colocou. E por que ele estava, apesar disso, agindo de rebeldia contra Deus. Essa é a história. A história é mais ou menos assim. No versículo 1 e no versículo 2, Deus chama Ezequiel para fazer o povo
conhecer a história. No versículo 3, Deus começa a contar essa história pela boca do profeta, ilustrando Judá como uma menina, uma recém-criança nascida, cujos pais eram amorreus e a mãe era Eteu. Os amorreus e os heteus, eles eram da origem dos cananeus, um povo que veio de Cã, da geração maldita, ali, dos filhos de Cã, de Noé, descendente de Noé. Aqui a proposta de trazer essa figura de que o pai e a mãe de Israel, ou de Jerusalém aqui no caso, eram esses dois, é justamente mais uma filiação moral do que uma filiação de fato genética. É verdade que Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram por essas terras antes de irem para o Egito. Eles andaram por aquelas redondezas, falaram com essas pessoas, compraram terras delas e tudo mais. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que essa criança que nasceu, ela tinha por identidade os mesmos valores que os cananeus e que os heteus, que eram as abominações, que eram justamente os pecados, era justamente a perversidade que esse povo tinha. Esse povo era constituído como inimigo de Deus. Os heteus e os amorreus, eles faziam abominações contra Deus. Os heteus, por exemplo, eles eram conhecidos por terem mais de 1000 deuses, divindades, idolatria. E o povo de Israel estava vivendo justamente nessa idolatria. E ele fala assim que a origem de Israel foi no meio desse paganismo. Antes deles encontrarem a Deus, eles viveram e nasceram como aqueles que tinham os mesmos valores, que foram criados da mesma essência desse povo, o povo caído, inimigo de Deus, em pecado, em podridão. Só que por mais que Israel, aqui quando eu falar Israel, você entenda Jerusalém, você entenda igreja, o povo de Deus, toda vez que Israel, ele mantinha esse relacionamento com o paganismo, com a idolatria, com a vida de pecado, ele estava ali mostrando que ele tinha a sua referência nesses povos pagãos. Ele tinha neles grande estima. Estava considerando eles como um povo que tinha ali bons hábitos. Eles estavam ali admirando o que não era admirável, que era justamente um povo que pertencia e vivia numa vida de pecado, de perversidão e de inimizade contra Deus. E essa menina, ilustrada nessa história, é quando o povo ainda não conhecia Deus e vivia nessa referência. Só que por mais deles referenciarem esse povo não fez caso deles. O texto fala assim, que quando ela nasceu, essa menina nasceu no meio desse povo, ela foi desprezada, ela foi maltratada, ela foi afastada, maltratada de fato, porque quando ela nasceu, ela não teve os cuidados básicos, como por exemplo naquela época a higiene, as parteiras tinham que pegar aquela criança e lavá-la para apresentar diante dos seus pais, para apresentar para eles como um presente, mas ela não foi lavada, ela permaneceu suja, a sujeira que saiu do parto, ela permaneceu porque ela não tinha um valor, ela não foi valorizada, antes ela foi descartada, ela não teve o tratamento de passar o sal sobre a pele, que os antigos aqui acreditavam que firmava a pele da criança. Eles não tiveram ali o cordão umbilical cortado da maneira correta, mostrando aí que eles não tinham pouca desejo em manter uma boa saúde daquela criança. E se não fosse isso suficiente, no versículo 4 fala assim que eles abandonaram essa criança, jogaram ela na rua, desprezaram ela, largaram ela. Você imagina uma criança nesse estado, nasceu, foi desprezado pelos pais, foi maltratada, ficou doente, não deram comida para ela, ainda mais expulsaram ela de casa. E ela ficou pelas ruas, sobrevivendo ainda que doente, ainda que faminta, ficou doente, ficou longe. E o versículo 6 começa então a dizer que ela nesse estado precário de enfermidade, de doença, de abandono, imundícia, a ponto de estar sangrando ainda com o seu sangue do seu parto ainda. Deus passa como um viajante, ali essa é a figura que traz para nós, como um viajante passa e observa aquela criança abandonada ao campo, ao léu, ao Deus dará. E Deus ali olha para aquela criança e ele se compadece dela. Ele olha para a imundícia dela e por mais da rejeição dos seus pais, por mais que ela fosse de fato por natureza feia,
ela não é uma vítima da sociedade aqui, essa criança. Ela é desprezada por causa das suas características que são más também. Não só seus pais são maus moralmente, mas ela também é má moralmente, porque ela seguiu a doutrina dos seus pais. Não que isso justificasse a injustiça que ela viveu, que foi desprezada e abandonada, mas isso também não garante para ela a graça. Mas Deus ainda assim olha para ela e tem compaixão. A história de amor começa aqui. Essa criança abandonada, sem afeto, sem amor, sem consideração, sem carinho, sem cuidado, sem provisão, agora é atendida por um viajante que passa ali na figura de Deus e decide então adotar aquela criança. Ele a pega na sua imundícia. Ele a vê naquela situação e ele decide cuidar dela. O amor de Deus por nós, quando nós antes de conhecermos a Deus, estávamos nesse estado de abandono total. Na nossa precariedade, no nosso pecado, nós estávamos afastados de Deus e Deus olhou para nós com amor incrível, imensurável, e olhou para nós na nossa podridão e decidiu estender a mão para mim e para você. Essa é a história de amor. O drama começa com o pecado, o drama começa com o abandono, o drama começa com a condenação, mas aí vem de repente o grande príncipe, cavaleiro, para resgatar essa moça, essa menina que ainda está suja. No versículo 7, então, Deus adota essa criança que não estava mais ali na rua, porque agora Deus a chama para estar com ela. Então, Deus providencia então o crescimento para ela. No versículo 7 ele começa a falar assim que apesar daquilo, apesar do abandono, apesar da precariedade, Deus então lança uma palavra de vida para ela. Viva, fortifique-se. E Deus dá o crescimento. Deus traz aí, multiplica com renovo, dá então formosura para ela, dá então para ela meios para viver. E ela começa a ficar bonita. Esse cuidado começa a transformar-se então em uma beleza interior e exterior. A mudança é radical. E quando ela chega a certa idade, uma idade então da sua adolescência, na puberdade, quando o texto aqui vai dizer que os seus seios começam a se formar, o seu cabelo começa a crescer, ela começa a pegar um corpo, começa a ficar bonita, então ela está, porém, apesar disso, ela está nua. Ela permanece em vergonha. Porque ninguém gostaria de ter por perto ou ter por esposa alguém que tivesse tal histórico de abandono, de nojeira, de sujeira, de maus hábitos e assim por diante. Então Deus ele decide cobri-la com o seu manto. Essa é uma história linda porque ela é uma história que conta a minha e a sua situação. Deus vê nós abandonados na rua, sujos, e Deus não só nos cuida, nos nutre, nos traz então o crescimento, nos traz então a vida em meio à morte, em meio à doença, Ele nos dá subsídio de sobrevivência e de vida, mas então Ele decide então pegar essa moça quando ela já está na idade de casar. Então Ele decide tomá-la para si e cobrir a sua vergonha com honra. O versículo de número 7 mostra justamente isso, quando Ele a pega agora para ser o seu amor. Quando o versículo 8 diz que ela está no tempo de amores, então Ele entrega a auréola, o seu manto, e cobre a sua nudez e dá ali então abrigo para ela. É um abrigo que exige limpeza, um abrigo que exige amadurecimento, que faz dela sua noiva, não faz dela mais sua criada, sua criança, mas agora sua noiva. Esse texto continua sendo marcante porque nós fomos resgatados de um lugar terrível, mas Ele nos fez a sua noiva, a peça mais preciosa do seu lar. E no versículo 10, então, Deus começa a enfeitá-la, a embelezá-la. Aquela menina feia, aquela menina sem valor, aquela menina suja, agora não só é purificada, mas agora ela é adornada. Ela é enfeitada com roupas finas, com joias valiosas. Ele presenteia ela e adorna ela, tudo aquilo que os seus pais nunca fizeram. Ele faz aquilo que ela nunca teve na sua vida. Ele começa a trazer para ela coisas importantes que deixam ela bonita para ele. Ele dá as suas preciosidades para ela. E ela, que não tinha valor algum, agora está sendo toda arrumada, toda adornada, toda enfeitada para o seu noivo. Então, aquela princesa que antes era uma mendiga, agora é uma princesa. Mas ela vai se tornar mais do que uma princesa, ela vai se tornar a rainha.
No versículo 13, Deus não só como agora o marido dessa menina, Deus então começa a nutrir ela. Nutrir ela com o quê? Com alimentos bons, com farinha, com pão, com alimentos sólidos. Ela começa a Deus então a saciar as necessidades daquela menina. Não só ao saciar, aqui nós podemos entender, não só saciar com os alimentos, com o estômago, mas começa a saciar elas com a compaixão, com amor, com afeto, coisa que ela nunca tinha tido na sua vida. Você só tinha vivido o desprezo. E Deus tem o bom e o melhor para saciar o seu desejo. Então, no verso 14, Deus então mostra que a beleza que essa noiva tem, que essa noiva é a noiva de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus, ela é uma noiva que Deus deu a sua glória para brilhar nela. Em outras palavras, o que o texto diz no versículo 14 é que se existe alguma beleza na noiva, é porque o noivo assim a atribuiu, porque o noivo assim a deu. O resplendor da glória da noiva é o resplendor da glória do noivo na noiva. A beleza toda da noiva é justamente porque o noivo decidiu doar para ela, decidiu ser gracioso, decidiu ser cuidadoso, amoroso e fazer dela uma noiva adornada. Veja essa história. Veja esse drama familiar e veja tudo isso. O mais interessante disso é que no versículo de número 15, essa dama, que antes era sem valor, se tornou uma dama, foi cuidada, foi nutrida, foi adornada, foi cuidada, foi saciada. No versículo de número 15 o texto fala assim que ela confiou na sua formosura e se corrompeu. Queridos, é uma coisa que nós precisamos entender. O lema dessa história que Ezequiel traz para nós, nessa história dramática, é justamente um ato de um Deus amoroso que cuidou da sua noiva com toda a provisão e todo o cuidado, carinho e necessidades supridas, e uma noiva que é totalmente desagradecida, ingrata. Uma noiva que olhou para o noivo com deboche. Depois de Deus ter feito tal situação, trazido tal salvação, trazido tal purificação, trazido tal levantamento daquela moça, ela ainda tem coragem de o trair. E o texto vai dizer, se prostituir. Eu queria dizer que a marca da prostituição, aqui no caso como pecado, como a moça ter largado o seu amo, o seu marido, para se entregar a outros, é o fato da igreja muitas vezes se corromper com o pecado, ou se entregar a desobedecer ao Senhor, ou não a honrar o Senhor como deveria honrar. Então, a ingratidão tem esse poder maléfico. A ingratidão tem essa característica de serem tão ingrata a ponto de jogar tudo por fora aquilo que Deus uma vez fez por nós. Quando nós agimos em ingratidão, nós acabamos esquecendo todo o valor daquilo que Deus trouxe valor em nós quando nós não tínhamos antes. E esse é o drama. O drama de uma igreja ingrata. Um drama que eu e você precisamos nos atentar. Que nós não podemos nunca esquecer dessa história de amor que foi escrita para nossa lembrança. Porque todas as vezes que nós esquecemos de onde saímos, da onde nós merecíamos estar, quando nós esquecemos da onde o Senhor nos resgatou, quem nós éramos sem Deus, quem nós somos sem Deus, nós entramos na ingratidão, então começamos a abandonar ao Senhor, começamos a traí-lo, começamos a afastar dele, começamos a desonrá-lo, porque achamos que nós somos suficientes e esquecemos que o versículo 14 diz para nós, que a glória da noiva é justamente o atributo que Deus deu à noiva. Ou seja, a noiva não tem glória própria. A glória da noiva é a glória dada pelo noivo. Então, queridos, a soberba que ela sente aqui, que ela confia demais na sua formosura, é quando ela esquece desse amor, quando ela esquece da situação dramática da vida dela. E se eu e você esquecemos da nossa situação diante de Deus, que seja por um segundo seremos ingratos. Se quando acontecer alguma coisa na minha e na sua vida e nós olharmos para trás e falarmos assim, mas por que Deus fez isso comigo? Ou porque eu deveria agir dessa forma que vai me saciar melhor, nós estamos sendo ingratos.
Porque Deus já nos deu o subsídio necessário para nos saciar. Deus já nos alimentou. Deus já nos deu o que nós precisávamos. E quando nós olhamos para qualquer outra coisa como um amante, quando nós damos a atribuição a alguma coisa que deveria ser dado somente a Deus, nós damos a outra coisa, nós estamos agindo em prostituição espiritual. Quando você dá mais valor para o seu trabalho do que vir à igreja cultuar ao Senhor, ou participar do culto por enquanto remoto, como nós estamos tendo nessa época de pandemia, quando você dá mais atribuição, mais valor ao dinheiro do que ao Senhor, você está desonrando o Senhor, está traindo com idolatria a Mamon, o Deus das riquezas. Essa idolatria que deve ser combatida, e Deus nos chama para lembrarmos da nossa história, e lembrando dessa história, desse drama, nós possamos lembrar do drama, mas também lembrarmos do amor. O drama existiu nas nossas vidas, mas pelo resgate do amor que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, venha trazer para nós uma lembrança de que nós vivíamos na condenação antes, mas o amor de Deus fez de nós uma história bela, bonita, que deve trazer para mim e para você confiança, determinação para não cairmos e não flertarmos com o pecado. Há muitas características que nós aprendemos de Deus nesse texto. Há muitas características que nós precisamos relembrar o tempo todo do que Deus fez por nós. Eu te convido a fazer isso rapidamente, fazendo um resumo do que nós vimos até aqui. O resumo simples, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Do versículo 3 ao versículo 6, Deus mostra como era a moça antes de Deus. Como era eu e você antes de Deus. Ou seja, da pior procedência possível. Os inimigos de Deus. Antes de nós termos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, exclusivo Redentor, nós éramos da pior espécie, da pior procedência, inimizade contra Deus, distância de Deus, impureza, depreciação. Nós éramos indignos. Nós vamos lembrar sempre disso. No versículo 7, o texto mostra como Deus cuidou da menina, aqui da noiva de Cristo, da igreja, de mim e de você, que veio a se tornar moça. Deus trouxe o sustento. Deus, por mais de ver ela caída, a morte, a doença, estando aí se degenerando com o pecado cada vez mais, largada ao bel prazer e à própria condenação, à sua própria sorte, Deus então decide sustentá-la em meio à morte, até que se chegasse o tempo do noivado. Deus sustenta a sua igreja. Deus sustenta eu e você. E sustentou eu e você, basta eu e você lembrarmos a nossa história. Deus nos sustentou até o dia de nós confessarmos a Cristo. Até o dia do noivo possuir a noiva. E Deus há de sustentar também até o dia de o noivo vir buscar a noiva. No versículo de número 8, Deus faz um pacto com essa moça, uma aliança. Olha que coisa linda. Deus tira ela das trevas, sustenta e depois disso ainda faz uma aliança com ela. Deus a resgata da morte, trazendo para ela a vida, tirando da nojeira para a santidade, da desgraça pela graça e para a graça e glória de Deus. O versículo de número 9, Deus purifica. Deus não só a toma, Deus não só a sustenta, mas Deus a purifica. Deus limpa com com as suas próprias mãos a sua imundícia do pecado. Mostrando aí que Deus ele tem esse caráter pessoal de cuidado personalizado comigo e com você. É uma salvação que Deus pensou em nomes, em pessoas específicas, nos seus eleitos, em mim e em você. O texto fala assim que Ele entregou a sua mão e Ele próprio fez o quê? Limpou nós do sangue da nossa, aqui o texto nessa moça aqui da menstruação. Menstruação significa nojeira, no sentido antigo, no sentido bíblico. A menstruação era um aspecto de sujeira. E aqui ele purifica ela do seu pecado. No versículo 10 a 13, Deus enfeita a sua noiva. Deus deixa ela bela. Deus deixa ela bonita. Deus enfeita ela. Deus muda a sua aparência. Para podermos ser aceitos por Deus, nós precisamos ser transformados. Não adianta nós acharmos que Deus amou nós do jeito que somos. Não, Deus não amou nós do jeito que somos. Você está errado.
pensar assim. Essa teologia positivista, vamos colocar assim, que coloca o homem como se ele fosse algo belo, bonito e perfeito, é justamente contrastado nesse texto. Porque o que acontece aqui é que Deus muda a aparência para que ela fosse bonita para ele. Porque a nossa aparência, por natureza, era horrível, terrível. E Deus então muda, purifica e enfeita e embeleza para que ela pudesse ser bela de verdade. Deus é o verdadeiro belo, e a luz dele resplandecendo na sua noiva, que sou eu e você. Na parte B do versículo 13, mostra que Deus nutriu a sua noiva, dando bom alimento, e supriu as suas necessidades. E no versículo 14, Deus emprestou sua beleza à noiva. Deus deu a sua glória para ela ser admirada. Deus cuida da autoestima. A autoestima espiritual da igreja, não a autoestima carnal, como nós temos visto pela teologia coach e outras coisas mais. Então, meus queridos, olha essa história. Olha como Deus agiu em favor de mim e de você. E mesmo assim, nós decidimos, quando nós pecamos, quando nós atribuímos honra a outra coisa sem ser a Deus, como damos a prioridade para outra coisa, nós fazemos como essa moça na figura de Jerusalém. Ela traz sua esposa apesar do amor, apesar do seu cuidado. Nós lembramos aqui da história de Oséias. Oséias pega uma prostituta, traz para ser cuidada. Ele cuida dela, supre ela, sustenta ela, ajuda ela, e o que ela faz? Sai a prostituir-se com outros. Mas essa aqui é pior. O texto vai dizer ainda que Sodoma era mais pura, como irmã de Judá, era mais pura que Judá, apesar dos seus pecados. E a outra irmã de Judá, que era Samaria, era mais pura em relação à gravidade do pecado que Judá tinha cometido. Judá, Jerusalém, tinha tanto se prostituído espiritualmente que Samaria e Sodoma eram mais puras à vista de Deus do que Judá. Olha o nível de prostituição, o nível de ingratidão que fez ela entrar nesse calabouço e cuspir no prato que comeu. Não sejamos nós assim. Quando nós esquecemos e nos ensoberbecemos, como versículo 15 diz para nós, que ela confiou na sua formosura, então nós como igrejas traímos ao Senhor. Que não seja essa a nossa característica, mas a nossa característica seja a gratidão. Ao olhar para essa história dramática de amor, o meu e o seu coração possa pulsar e olhar, sabe o que? Deus me amou de uma maneira tal que eu sendo tão horrível, eu sendo tão pecador, eu sendo tão medíocre, o Senhor me decidiu dar as maiores das riquezas. Deus me colocou no lugar de honra, o Senhor me coroou e me colocou como sua noiva prometida. Deus colocou todo o seu amor para mim poder desfrutar. Deus cuidou das minhas necessidades e me saciou com alimento bom. Deus me sustentou no meio da minha perversidade. Quando eu estava doente para a morte, o Senhor não me deixou morrer, mas me deu vida. É esse tipo de sensação que deve trazer o meu e o seu coração a esperança, a alegria e também nos espelhar a fidelidade. Queremos sim nos alegrar pela glória que resplandece de Deus em nós, mas jamais nos ensoberbecer e sermos ingratos por aquilo que Deus nos deu, achando que isso é próprio nosso. Não é. Toda a beleza que eu e você temos provém de Cristo. Todo bom cheiro que nós temos provém do bom cheiro de Cristo. Toda característica boa que eu e você temos vem de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada provém de nós, tudo provém dele. Ele é o Senhor, ele é a beleza. Tudo que temos é reflexo do que ele fez em nós. Por isso nós podemos ver algumas conclusões específicas que eu e você precisamos guardar, que aprendemos nesse texto nessa noite. A primeira: sem Deus, nós não somos nada. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Não existe nós sem Deus. Costumo dizer que Deus, como a Bíblia mesmo descreve, Deus é luz. Deus é luz. E não existe nada fora da luz. Existe escuridão, que é a ausência de luz. Deus é como se fosse a pessoa e nós fôssemos a sombra. Deus é a realidade, a existência. Nós somos a sombra. Se não existe Deus, não existe nós. Sem Deus, só há desgraça, só há nós jogados à própria sorte, a miséria e a condenação. Precisamos lembrar disso. Segunda coisa, Deus é sustentador. Se existe alguém que está sustentando eu e você nesse momento,
seja um momento de crise. Talvez você esteja assistindo aí, você não creu em Cristo ainda como seu único e suficiente Salvador. Eu te digo, se você está vivo ainda, é porque Deus te sustentou para o dia de você ser resgatado por Ele. E esse dia pode ser hoje. Se Deus tem te sustentado até aqui, é porque Ele te deu uma chance. Porque Deus é sustentador e por meio, mesmo diante das nossas misérias, Deus nos dá graça para vivermos. Mesmo Israel, quebrado, largado à sua própria sorte, Deus o sustentou para que pudesse ter um encontro com Ele. Então, se hoje é seu dia, confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter vida verdadeira, vida em Cristo, se arrependendo dos seus pecados, das misérias do passado e reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Terceira coisa, Deus é gracioso. A graça dele é em nos resgatar. Nós vemos esse resgate no texto. Deus é cuidadoso com os filhos, até dos seus inimigos. Lembre-se, Judá era filho de quem? Dos amorreus e dos heteus. E dos cananeus. Que são o quê? Inimigos de Deus. Cristo olhou para nós e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou ainda quando nós éramos perversos. Deus nos amou quando nós éramos ainda inimigos. Eu costumo dizer o seguinte: filho de inimigo é inimigo. Filho de peixe, peixinho, não é isso? Então, queridos, Deus deveria olhar para aquela garota, olhar para mim e para você como inimigos, pelas nossas referências más, as nossas atribuições más, as nossas condutas más, a nossa essência má. Ele deveria ter nos desprezado, na verdade ter nos matado, e seria justo, porque nós somos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza má, corrupta e rebelde. Mas o que Deus fez? Agiu com graça, e mesmo sendo filhos da sua ira, Ele decidiu nos amar para sermos chamados de filhos de Deus e noiva do seu Filho, noiva de Cristo. Aleluia. Quarta coisa, Deus faz aliança com o seu povo. Deus fez uma aliança com aqueles que confessam a Cristo. Quando eu e você confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus faz uma aliança conosco. Uma aliança que não tem fim. Uma aliança incondicional, de amor, de salvação, de relacionamento. E é o que nós precisamos, é justamente isso. A aliança que Deus faz com o seu povo, a qual Ele é fiel e Ele nunca recua. Deus não age, Deus não trai. E mesmo quando nós eventualmente traímos, o Senhor permanece fiel, porque Ele não nega a si mesmo. Esse é um Deus de aliança. Deus também é um Deus purificador. Deus nos limpa das nossas imundícias pelo sangue de Cristo, quando é derramado no Calvário. Tanto a justiça de Deus é feita ali, que no lugar daqueles que creem em Cristo, Ele é morto, para que nós não sejamos mortos, quando Ele leva os nossos pecados. Também ali é levado também uma pureza, é trazido para nós purificação. Nós somos limpos pelo sangue de Jesus, somos limpos pela morte expiatória de Cristo, que levou os nossos pecados, para que nunca mais tenhamos dolo, nunca mais tenhamos condenação. E é um Deus que purifica nós dos nossos pecados. Deus também nos enfeita. Deus, de nós estarmos nus, envergonhados, Deus nos dá roupas finas. A Bíblia fala assim que a noiva de Cristo era adornada com vestes brancas. Nós temos que ter vestes nupciais, como vai dizer a parábola de Jesus, dignas de estar diante do Senhor. Ele nos dá essas vestes. É Cristo que nos dá essas vestes para podermos estar dignos diante do Senhor. Ele nos dá dignidade, Ele nos dá enfeites preciosos. Deus nos enche de suas características. Deus nos dá dons espirituais. Esses são os adornos que Deus deu para a igreja, os dons espirituais. O dom do Espírito, o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a misericórdia, a graça, a paz. Todas essas coisas o Senhor nos dá, são características dele em nós. Deus nos enfeita, Deus nos faz melhor do que nós somos, Deus nos transforma, Deus não nos deixa do jeito que estamos. Deus coloca a sua imagem em nós. Deus nos nutre também. De famintos e mendicantes somos recebidos com banquetes que nos saciam a alma e o coração. Deus não só nos nutre com alimento, o pão de cada dia, o pão do justo,
Mas Deus nos alimenta mais do que isso. Deus alimenta a nossa alma. Jesus vai dizer assim: todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vou trazer repouso para as vossas almas. O consolo e o descanso que Deus dá é para as nossas almas, mas também para o nosso coração. O Senhor nos enche de amor e de carinho. No pecado nós não temos isso. No mundo nós não temos isso. No mundo nós somos desprezados, mas no colo do Pai, no colo do noivo, na presença de Deus, nós somos o quê? Amados de verdade. Nós somos cuidados de verdade. O carinho que nunca recebemos dos nossos pais, amorreus e heteus, do pecado, dos ídolos, nós temos em Deus. Nós temos essa saciedade espiritual, emocional e também física. Deus, ele nos nutre de esperança, vida eterna e companheirismo. Também Deus nos embeleza. Tudo que temos não provém de nós. Nós precisamos de Deus. Precisamos da providência de Deus. É a sua graça e a sua glória nas nossas vidas. Nós não somos nada sem Deus. Toda beleza que temos vem de Deus. E eu quero trazer isso para você nessa noite, concluindo da seguinte forma: portanto, devemos ser gratos sempre. Sempre que lembrarmos do amor por nós, a gratidão não nos deve deixar esquecer de onde nós viemos. E não pode deixar de lembrar o que Deus fez por nós. E porque temos e somos o que somos, isso deve nos levar como uma igreja a reverenciar nosso noivo, a reverenciar o nosso Deus, o nosso mestre e Senhor. Te convido a você trazer à memória justamente isso. Na ceia do Senhor, quando nós comemos do pão e bebemos do sangue, nós fazemos essa memória. A memória do que Cristo fez por nós, da onde estávamos para onde estamos. E que onde estamos não venhamos esquecer da onde estávamos e como Cristo nos resgatou e nos trouxe e nos fez como nós somos. Portanto, não podemos viver sem Ele, porque tudo que temos provém dEle. Se temos alguma graça, é porque Ele nos deu, porque Ele nos tirou do calabouço do pecado, porque Ele nos tirou da condenação, nos tirou da miséria e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Essa é a minha oração, que a gratidão possa invadir o seu coração e essa dramática história de amor venha sempre estar viva e nítida na sua mente e no seu coração, para que você nunca seja um ingrato. Para que eu e você, como noiva de Cristo, nunca sejamos prostitutas espirituais, adúlteras, que traem, que são infiéis ao Senhor. Mas é que essa história de amor possa constranger o meu e o seu coração para amarmos mais ao Senhor, reverenciarmos melhor e sermos mais fiéis a Ele no nome de Jesus. Que você possa lembrar todas essas questões, tudo o que Deus é, todas as características que nós falamos sobre Deus, fez para conosco, para que nossa memória esteja sempre atenta, sempre vívida, no que o Senhor nos amou de tal maneira e enviou a solução perfeita para nos trazer da morte para a vida, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus e Pai, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu carinho e cuidado pelas nossas vidas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Peço, Senhor, a tua graça nas nossas vidas, para que não jamais venhamos esquecer desse amor tão triunfante, tão bondoso, tão incrível. E antes, Senhor, nosso coração possa palpitar com alegria, com entusiasmo, para que o Senhor venha a ser exaltado pelas nossas vidas, pelos nossos sentimentos, pela nossa mentalidade, pela nossa conduta e por tudo que é em nós possa bendizer o teu santo nome. Que o drama, Pai, do pecado possa ser o nome de Jesus nos fazer lembrar do amor. E o amor, Pai, lembrado, e o drama também lembrado, possamos nos tornar fiéis e reverentes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse momento você tem a oportunidade aí de estar ofertando na casa do Senhor. Nós estamos deixando aí o link para você poder ofertar através do Pix ou através de depósito bancário. Você sabe que a igreja é uma igreja séria, que nós nos preocupamos em pregar a palavra da verdade. Nós estamos aqui e Deus não precisa do nosso dinheiro, é verdade. Deus é o Deus do ouro e da prata. Mas a igreja, a obra do Senhor, Deus instituiu pela sua palavra que ela ia ser sustentada pela contribuição generosa e voluntária. Então, se você sentir no seu coração, que você possa contribuir conforme Deus colocar no seu coração, no nome de Jesus, tá bom? Enquanto isso, eu quero orar por você e desejar que Deus abençoe você e a sua família, que você tenha uma noite abençoada e que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Uma dramática história de amor. Deus nos amou de uma maneira tal que nos tirou do nosso desprezo para a honra, no nome de Jesus. Quero orar por você e depois disso nós vamos estar despedindo com as bênçãos apostólicas.
no nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos louvores, obrigado por falar conosco nessa noite. Que o seu amor e a sua graça possam invadir o coração daqueles que nos assistem e que o Senhor possa, Senhor, ser sempre lembrado como um noivo amado, um noivo fiel das nossas almas. Que a sua graça possa invadir os nossos corações e possamos ser mais fiéis ao Senhor. Nos abençoe com a tua graça. Abençoa aqueles, Senhor, que ofertaram na tua casa, que abençoaram o Senhor através das suas ofertas voluntárias ou dízimos no nome de Jesus. Abençoa todos nós na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a infinita misericórdia do nosso Rei Jesus Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós e daqueles que confessam o teu nome hoje e eternamente. Amém e amém. Deus abençoe você na paz e na bênção do Senhor Jesus. E fique com nossos recados. Paz e bênção, está começando agora mais um CEPAB News, com as suas notícias da semana. Nós somos a comunidade evangélica Paz e Bênção e agradecemos a sua presença. É tempo de frutificar. Deus nos chamou pela sua palavra para darmos frutos verdadeiros. Este é o tema desse ano. Santidade e evangelização é a marca da frutificação. Participe dos nossos cultos. Às terças-feiras, culto de oração, às 19h30. Às quintas-feiras, culto de ensino, às 19h30. Estamos estudando o livro de Hebreus. E aos domingos, culto de celebração, também às 19h30. Venha e traga toda a sua família. Não deixe de orar pelos nossos pastores, pelos ministérios da igreja, pelos nossos eventos, pelas células e seus líderes. E ore não só pela igreja local, mas de todo o mundo, aqueles que compartilham da mesma fé, mas não da mesma liberdade. Acompanhe a CEPAB pelas redes sociais. Comunidade Evangélica Paz e Bênção, a igreja família pertinho de você.